nesse sábado nós teremos a tão aguardada luta entre o Khamzat Chimaev e o Sean Strickland na luta principal do UFC 328. Lembrando que essa luta vale o cinturão peso médio do UFC, visto que o Chimaev é o atual campeão, enquanto o Strickland, ex-campeão, agora ele entra como desafiante. E cara, essa luta é muito aguardada por causa da rivalidade entre eles, que eu diria que é bem pessoal, é uma rivalidade bem genuína. Esses dois aqui, eles se odeiam de verdade, tá? Não é aquela rivalidade forçada, não é aquela rivalidade fake pra meio que chamar a atenção, não. Esses caras se odeiam. E o mais curioso de tudo é que eles se odeiam, mas já foram parceiros de treino, né? Mas, enfim, nesse vídeo eu vou falar a minha opinião a respeito desse confronto, como que eu acho que será a luta e também dar a minha opinião, dar o meu ponto de vista sobre essa luta. E vamos lá, o clima entre esses dois lutadores tá bem hostil, esses caras se odeiam de verdade e eu fico assim, com medo, com receio de que tenham cenas lamentáveis ao ponto de que a luta seja cancelada, tá? O problema não são as cenas lamentáveis, mas assim, de que algo aconteça, porque entre eles já teve ameaça de morte, assim, ataque pessoal, o Strickland falando que vai sair algemado, e eu vou mostrar aqui pra vocês como é que estão os bastidores dessa luta. O Strickland, que não poupa palavras pra falar sobre o Chimaev, ele deu essa declaração aqui no X, o antigo Twitter, falando: o UFC está tentando limitar minhas interações com o cachorro. Vou dizer isso, se eu achar que há tratamento desigual com as nossas equipes, vou pra a porta do hotel esperar ele. Controlem essa porra ou não. Não me importa, vamos ver o que acontece. Essa semana estarei algemado, mas esse comedor de cabras, que nem deveria ter permissão pra entrar na América, está fazendo ameaças. Vocês acham que eu me importo com um idiota comedor de cabras? Enfim, o Sean Strickland, ele odeia o Chimaev, tá? Ele xinga o Chimaev de tudo quanto é nome. Enfim, por essas declarações fica nítido que o Strickland, ele não vai muito com a cara do Chimaev. Ele odeia o cara mesmo, tá? Isso não é, assim, forçação de barra. E o Chimaev não deixou barato, tá? O Chimaev não deixou barato e postou isso aqui, né, como resposta. Essa imagem mostra tudo, quem é o homem e quem é a mulher. Isso aqui é o Strickland, tá? No passado. E uma foto, assim, uma foto aqui até um pouco esquisita, uma foto bem questionável. E o pior vem nessa segunda declaração do Chimaev, que é aquilo: você pode chorar, tá tudo bem. Seu pai te fez uma garota. E vamos lá, qual o problema dessa declaração do Chimaev? O problema é que o Strickland, que não esconde isso, tá? Ele sofreu, assim, muitos traumas na sua infância, muitos abusos físicos e psicológicos do seu pai. Ele é um cara que, assim, não teve uma relação nada boa com seu pai, foi uma criança repleta de traumas, sofreu muito na infância. Inclusive, ele até já chegou a chorar em público por causa disso. O Du Plessis teve uma vez que provocou o Strickland e ele começou a chorar, né? De fato, é algo assim, que basicamente toca na ferida do Sean Strickland. É uma ferida que ainda não cicatrizou com o passar do tempo, então, querendo ou não, é um tópico muito sensível pra ele, e o Chimaev tá pouco se lixando pra essa situação e não quis nem saber, tocou logo na ferida. Então, assim, velho, controlem o Sean Strickland, segurem ele, pra que ele não faça nenhuma besteira, né? Porque, assim, se tivesse odd nas casas de aposta, eu diria que a odd pro Chimaev tomar uma facada nessa semana de luta não seria uma odd tão grande não, tá? Seria uma odd bem baixa, inclusive. Mas, enfim, eu falo isso porque pra vocês terem uma noção de como que o clima tá hostil entre eles, o próprio UFC tá tomando todo o cuidado do mundo e evitando ao máximo que esses dois lutadores se encontrem na semana pré-luta. O UFC vai tentar evitar o mínimo contato possível entre eles, sabe? Porque, assim, se esses caras se encontrarem, se esbarrarem, é papo de porradaria, confusão generalizada. Então, o UFC, obviamente, não quer que isso aconteça, porque, assim, é legal cenas lamentáveis, né? Confusão generalizada, dá engajamento, dá audiência, mas aquilo, e se sair do limite? Se acontecer algo ainda mais grave, se as coisas se escalarem para uma situação incontrolável, se a luta tiver que ser cancelada, você já imaginou? Então, assim, o UFC de fato tá se preocupando muito, não é à toa que, geralmente, na semana da luta, o UFC coloca todos os lutadores hospedados num único hotel. Nessa semana não, né? Ele vai colocar tanto o Sean Strickland quanto o Chimaev em hotéis separados, que é para evitar ao máximo, né, alguma interação entre eles. Então, assim, o clima tá de fato bastante hostil. Só que, vamos lá, apesar do clima estar bastante hostil, os dois lutadores se odiarem, quererem, assim, acabar um com o outro, dar uma surra um no outro, eu acredito que essa luta não será tão boa, tá?
Sinceramente, eu tô mais empolgado pros bastidores da semana da luta do que pro confronto em si, porque, sinceramente, no meu ponto de vista, eu acho que essa luta tem tudo pra ser morna, ser uma luta monótona, por causa, assim, do estilo de luta de ambos os lutadores, porque, vamos lá, o Chimaev, apesar dele ser um lutador muito empolgante, ele ter chegado no UFC emplacando uma sequência de vitórias, quer dizer, até hoje, né, ele emplacou uma sequência de vitórias, visto que ele é invicto, mas ele chegou no UFC atropelando seus adversários, né, seja nocauteando ou finalizando. Era um cara que costumava liquidar a fatura ainda no primeiro round, até quando as lutas foram para decisão, ele também entregou uma guerra, como foi a luta contra o Durinho e contra o Kamaru Usman, só que o problema fica na sua última luta contra o Dricus du Plessis, a luta que ele se tornou campeão, né, venceu então campeão, só que aquela luta foi muito chata, cara, aquela luta, o Chimaev, que ele sempre demonstrou um problema no seu gás, no seu cardio. Quando ele foi lutar 5 rounds, ele se preocupou muito com isso ao ponto de travar a luta por 5 rounds, tá? Beleza que ele chegou em posições de domínio, tentou finalização, isso não pode negar, mas assim, durante boa parte da luta, foi uma luta mais travada, tá entendendo? Ele colocou pro chão, e assim, foi um Khamzat bem diferente daquele que a gente tava acostumado a ver, aquele cara que vai pra encerrar a luta logo no primeiro round. Ele lutou de forma mais controlada e inteligente, tá? Porque apesar de eu ter achado uma luta mais chata, o cara foi muito inteligente, até porque o problema dele era o gás, então ele evitou o máximo possível que ele pudesse morrer no gás nessa luta, então ele lutou de uma forma muito controlada, conseguiu ter gás o suficiente para lutar 5 rounds, só que a luta foi chata, né? Enquanto o Sean Strickland, ele é um cara que eu gosto muito, ele é um personagem interessante pro UFC, só que ele não entrega lutas tão boas, tá? A verdade é que o Strickland, a maioria das suas lutas são bem mornas. Inclusive, eu trouxe até esse vídeo aqui como comparação, porque caso você não saiba, esse foi o dia que o Strickland enfrentou o Borrachinha e, cara, olha como foi. Boa parte da luta. Foi isso aqui, ó. O Strickland marchando pra frente naquela sua basezinha assim, meio desengonçada, meio esquisita, mas que é muito efetiva, já que ele tem uma excelente defesa. Mas enfim, o jogo do Sean Strickland é basicamente isso aqui, ó. É um jogo mais controlado, é ele andando pra frente, é ele dando um chutinho na barriga, é ele dando jab, enfim. É basicamente, essa luta contra o Borrachinha, cara, foi 5 rounds disso, tá entendendo? Então, é aquilo, se o Sean Strickland, ele conseguir segurar a pressão do Chimaev, ele conseguir resistir àquela pressão inicial nos 2 primeiros rounds, o Chimaev não conseguir mais aplicar queda, a luta ter que ser resolvida em pé, fiquem cientes de que a tendência é que vejamos muito disso aqui, tá? O Strickland indo pra frente, controlando as ações, evitando, como que eu posso dizer, a trocação franca, porque o Strickland é um cara que, assim, não vai pro infight, não se arrisca muito, ele é um cara muito, assim, seguro nas suas ações, ele é um cara mais cauteloso, então, por isso que boa parte das lutas do Strickland não são tão empolgantes, tá entendendo? Então, o que eu quero dizer é, se o Chimaev ele vier para essa luta com uma postura semelhante à que ele fez contra o Dricus du Plessis, uma atuação semelhante daquela, né, uma luta bem mais controlada, enquanto o Sean Strickland ele vier basicamente fazendo o que ele costuma fazer, que são lutas mais mornas, né, porque goste do Strickland ou não, as lutas dele geralmente são assim, apesar da última luta dele, ele ter vencido o Fluffy por nocaute, né, ele venceu o Anthony Hernandes por nocaute, mas até o momento do desfecho da luta, a luta tava desenrolando mais ou menos dessa forma, então o que eu quero dizer é isso, a tendência é que essa luta seja morna, tá? Ou o Chimaev, ele vence de forma avassaladora nos primeiros rounds, finalizando, seja finalizando ou nocauteando, ou então, se o Strickland vencer, vai ser dessa forma mais cautelosa, tá entendendo? Então é por isso que eu tô com um pé atrás pra essa luta. E sem contar que geralmente essas lutas que os caras se odeiam, querem se matar dentro do octógono, prometem uma guerra, geralmente são essas as lutas que mais decepcionam. Então por isso que eu não tô tão empolgado assim, né? Não tô tão, sei lá, animado pra ver os 5 rounds em si. Eu tô empolgado pra ver o desfecho, o resultado. Mas o conjunto da obra eu não acho que será tão interessante. Mas vamos lá, eu falei tanto sobre os 2 lutadores, eu falei tanto sobre como eu acho que será o confronto, mas quem se sairá vitorioso? Quem é que vai vencer essa luta? Pois bem, eu vou dar o meu breve palpite, tá? Porque é o seguinte, a tendência, o que as casas de aposta inclusive acham, é que o Chimaev vai passar o trator, visto que ele é bem favorito para esse confronto. A gente olha aqui nas casas de aposta e como vocês podem ver, as odds para essa luta são bem discrepantes, né? O Chimaev, ele é muito favorito, como vocês podem ver, no momento que eu gravo esse vídeo, ele tá pagando aproximadamente
3,19 para um, enquanto o Sean Strickland tá pagando R$4,80. Então, assim, é uma odd muito grande. O Strickland, ele é muito azarão. Ou seja, não só as casas de aposta, mas o público, eles acham que o Chimaev vai passar o trator, tá? E, assim, de fato, é o mais provável. Lembrando que, como eu falei no início do vídeo, o Sean Strickland e o Chimaev já foram parceiros de treinos. E os boatos que rolam é que na época que eles treinavam juntos, o Chimaev passava o carro no Sean Strickland. Então, por isso que a tendência para essa luta é que o Chimaev, assim, vença o Sean Strickland, né? Mantenha o cinturão, consiga defender o seu cinturão, até porque ele é muito favorito para isso. Porém, no meu ponto de vista, as coisas serão um pouco diferentes, tá? Eu já adianto que eu acho que o Strickland vai vencer. E assim, é uma aposta bem arriscada, né? Porque, como vocês puderam ver, o Strickland é bem azarão. Mas por que eu tô assim, achando que o Strickland pode vencer essa luta? Porque, pessoal, o Strickland, ele é, no meu ponto de vista, um dos, se não o lutador mais subestimado do UFC. O Strickland, ele é um cara que tem vitória sobre o Anthony Hernandes, né? A última vitória dele foi contra o Anthony Hernandes, né? Que era visto como o bicho-papão da divisão, o homem ideal para derrotar o Khamzat Chimaev, o cara com cardio infinito, e o Sean Strickland chegou lá e nocauteou. Fora isso, o Strickland tem vitória sobre Paulo Borrachinha, sobre Nassourdine Imavov, sobre Brendan Allen, sobre o Israel Adesanya. O cara já venceu um dos maiores lutadores da história dessa categoria. Então, assim, o Strickland, um cara que tem um nome, que tem vitórias sobre esses nomes que eu citei, o Sean Strickland, ele não pode ser subestimado, velho. Apesar desse currículo, né, de ter vencido grandes lutadores, até hoje tem muita gente que fala que o Sean Strickland é um lutador mediano, sabe? Sem contar que ele é ex-campeão do UFC. Um cara que já chegou no topo do esporte, ele não merece ser subestimado, ele não pode ser subestimado de jeito nenhum. Então, por isso que eu acho que o Sean Strickland, ele pode vencer o Khamzat, e não pelo fato de que ele é subestimado, mas até o estilo de jogo, o estilo de luta dele, porque assim, como eu falei, o Sean Strickland, ele é um cara assim, que faz lutas mornas, né? Só que ele luta naquele ritmo durante 5 rounds. O Strickland é um cara que tem um cardio excelente. Ele tá acostumado a fazer lutas de 5 rounds e ir parar na decisão. Então isso pra ele já é algo comum, tá? Já é comum lutar 5 rounds. Então, até o momento a gente só viu o Khamzat Chimaev lutar 5 rounds uma vez, né? Ele durou os 5 rounds, é claro, né? Mas a gente já viu lutas de 3 rounds que ele morreu no gás. E fora isso, o Strickland, ele é um cara que dizem que ele tem uma excelente defesa de quedas, né? E quando ele é quedado no UFC, ele consegue se levantar rápido. E outra coisa muito importante, né? Eu falei que, assim, bastidores apontam que ele tomava uma surra, só que ao mesmo tempo, tem pessoas de bastidores que treinou com ambos que fala que não era bem assim, que o Strickland, ele não tomava um atraso do Chimaev não, tá? Que não era isso, que não era bem assim, que o Chimaev sabe muito bem que o treino entre eles era bem equilibrado, e é aquilo. O Chimaev, a gente sabe que ele é muito explosivo, ele vem impondo toda a pressão nos rounds iniciais, e se o Chimaev cansar, ele não conseguir finalizar o Sean Strickland, ele pode muito bem levar o resto da luta com o seu cardio, com o seu gás, né? Foi dessa forma que ele nocauteou o Anthony Hernandes, foi dessa forma que ele nocauteou o Brendan Allen, como é o nome daquele cara? O Abus Magomedov. Então ele é um cara que mantém um ritmo e vai crescendo durante a luta. Ele vai crescendo durante a luta porque os seus adversários vão caindo, vão perdendo fôlego, vão perdendo ímpeto, vão tendo uma queda de rendimento, e é nesse jogo que o Strickland, ele acaba se sobressaindo contra seus adversários. Por quê? Por mais que ele não seja um lutador tão empolgante, ele é um lutador muito eficiente, e não é à toa que ele chegou até onde ele chegou. Então é por isso que, assim, pra essa luta, o meu palpite vai pro Sean Strickland, tá? Ou por nocaute ou por decisão. Mas assim, é um palpite muito arriscado. A chance de eu errar esse meu palpite é de, sei lá, 95%. Mas, assim, eu vou dar um voto de confiança pro Sean Strickland. Assim, não tô confiante nesse meu palpite não, só pra deixar bem claro. Mas eu vou apostar nele pra deixar registrado. Por fim, pessoal, é isso que eu tinha pra falar a respeito dessa luta. Era esse meu palpite, era esse o meu ponto de vista a respeito desse confronto. E agora eu aproveito e pergunto o que é que você acha, né? O que é que você achou desse vídeo, dos meus comentários, o que é que você achou o que é que você acha dessa luta? Qual o seu ponto de vista? Sinta-se à vontade aí pra comentar, né? O que é que você acha desse confronto? O que é que você achou da minha opinião, né? Se você concorda e principalmente se você discorda, né? Sinta-se à vontade pra comentar, né? E principalmente deixar alguma crítica construtiva, porque sempre
será muito bem-vindo, críticas construtivas, né? Eu que tenho um canal pequeno, que tô tentando crescer aqui nesse ramo, tô tentando subir aqui o meu canal, então é muito importante ver o feedback e a opinião de vocês, né? Para que eu possa melhorar nos próximos vídeos e entregar uma versão cada vez melhor para vocês. E só para finalizar, você que chegou até aqui, eu gostaria de pedir, por favor, para que você deixe o seu like e se inscreva no meu canal, até porque, né, como eu falei, eu sou um canal pequeno, então vai ajudar bastante aqui na continuidade desse conteúdo, para que eu possa continuar postando vídeos, para que eu possa postar vídeos com mais frequência. E é isso, velho. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, sendo bem sincero. E por fim, eu agradeço muito a sua audiência. Aproveita, né, e assiste aqui os vídeos que eu deixei ao lado, né? Eu postei aqui um vídeo falando a minha opinião sobre esse card no geral, também falei sobre a vitória do Carlos Prates, então são vídeos interessantes que vale a pena você assistir, e é isso, velho. Muito obrigado pela sua companhia, por sua audiência, e até a próxima.